A sexta rodada da Copa do Nordeste teve suas datas e horários definidas aí pela CBF. Então vamos lá. A gente tem já os jogos aí na próxima semana, certo? Na terça-feira, dia 18, dia 19 e dia 20, certo? Então, na terça-feira, dia 18, teremos Náutico e América jogando aí na terça-feira às 7 horas, CRB e Ferroviário às 9h30. Na quarta-feira, às 7 horas, teremos CSA e Bahia, Ceará e Juazeirense, às 7 horas. E às 9h30 teremos Souza e Fortaleza, Vitória e Sport. Na quinta-feira, nós teremos, na quinta-feira, dia 20, às 7 horas, Autos e Motoclube, Confiança e Sampaio Correia. Lembrando que os horários, eles estão sendo definidos sempre 7 horas e 9h30. Se vocês veem aqui, não tem nenhum jogo em horário diferente. Isso daí se dá porque a gente tem a questão da transmissão, né? O Premiere coloca esses jogos aí nesses horários para poder transmitir os dois em um canal só. Por exemplo, na terça-feira, Náutico e América, CRB e Ferroviário, vai ocupar só um canal da grade do Premiere. Porque ele tem a transmissão de um jogo e depois coloca o outro jogo. Transmite os dois. Se um jogo começa às 7 e o outro começa às 8, você precisa de 2 canais para cumprir essa grade. Entendeu? Então a Copa do Nordeste está fazendo isso. São 2 horários ruins, tá? Não gosto de nenhum dos dois. Às 7 horas, ele é ruim porque é muito cedo, então o trabalhador que sai do seu trabalho geralmente às 6 horas precisa ir correndo para o estádio, às vezes nem para casa dá tempo de ir, tem que ir lanchar em algum canto e ir direto para o estádio para não perder o começo do jogo. Então a gente sempre tem a galera chegando em cima da hora, mas pelo menos ele termina cedo, termina 9 horas, dá tempo do cara ir para casa, chegar relativamente cedo e descansar, né? E o jogo de 9h30, dá tempo de você sair do trabalho, ir para casa, tomar um banho, descansar um pouquinho, descansar não, né? Tomar um banho, se arrumar, comer e ir pro jogo, né? Mas acaba pelo menos 11h30 da noite a partida, a galera chega muito tarde em casa. Então são 2 horários ruins por isso, muito cedo ou muito tarde, sabe? O ideal pra mim, pra um jogo de futebol, é 8 horas da noite, às 8 horas, no máximo 8h30. Porque não começa nem tão cedo, então a galera tem uma certa tranquilidade aí pra poder ir para o jogo. E não acaba tão tarde, pra não chegar muito tarde em casa. Certo? Então, pra mim, o ideal é 8, no máximo 8h30. Beleza? Mas, enfim, tem essa questão aí dos horários, certo? E lembrando também outro detalhe aí da Copa do Nordeste, que o Bahia só fez 3 partidas até agora. No grupo B, a maioria dos times fez 5 jogos e outros fizeram 4, porque o Bahia tá devendo ainda a partida contra o Confiança e contra o Ceará. Então, Confiança e Ceará tem 4 jogos apenas, o Bahia tem 3. Então, antes de marcar aí os jogos da última rodada, que estava previamente marcado para o dia 26, a gente vai precisar observar se o Bahia vai conseguir fazer esses outros 2 jogos, porque senão, cara, não vai dar para ter os jogos aí, pelo menos do grupo B não vai dar, porque senão, tipo, você vai ter os jogos aí da última rodada, e o Bahia vai ter 2 jogos ainda a mais pra fazer, né? A última rodada tem que ser os últimos jogos, que é a definição. É todo mundo jogando no mesmo dia, no mesmo horário, né? Pra não ter combinação de resultados. Pra não ter os times já entrando em campo ali, sabendo o que precisa fazer e tal. Então, pra poder ter essa última rodada definida, a gente vai precisar que o Bahia jogue suas 2 partidas faltantes. Certo? Então é isso. Essa data aqui está previamente definida para o dia 26, mas muito provavelmente, pelo menos os jogos do grupo B não vão acontecer nessa data. Porque o Bahia vai ter, nesse meio de semana agora, tem a Libertadores. No final de semana vai ter a primeira partida do Campeonato Baiano, da final. No meio da próxima semana, jogo da Copa do Nordeste. E no outro final de semana, o segundo jogo da final do Campeonato Baiano. Não é isso? Só vamos ver aqui a data do Campeonato Baiano. Tá marcado exatamente para o dia 16, mas o jogo de volta não tem data marcada, não tem data definida ainda, exatamente. Né? Outro jogo aqui não tem a definição dele.
Mas, enfim, deve ser no outro final de semana. Mas aí o Bahia vai estar em meio a todas essas competições, né? Pré-Libertadores, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Daqui a pouco começa o Brasileirão também. Então, tá uma correria, né? Para a equipe do Bahia. O Liano falando aqui, se o CSA ganhar do Bahia, praticamente segura a primeira colocação. Sim, né? O CSA tá com 10 pontos, o Bahia é o segundo com 7. Se o CSA conseguir ganhar, vai a 13 pontos, né? E tira ponto do Bahia, inclusive, né? E aí fica a depender do jogo contra o América de Natal, ali na última rodada, os jogos do Bahia também. Mas, enfim, tem esse detalhe. E outra coisa que pode atrapalhar o time do Bahia é exatamente esse monte de jogo. Vai jogar contra o CSA no meio das duas finais, né? Então qual vai ser o foco do Bahia? Jogar com a equipe principal contra o CSA para pontuar na Copa do Nordeste ou poupar o time principal, suas principais peças, para focar 100% no jogo do Campeonato Baiano, da final do Campeonato Baiano. Tem isso aí também, né? Mas enfim, vamos ver como é que o Bahia vai encarar essa sequência